revisão, olha lá. Então, é diferença entre dois pontos em uma régua numerada, em uma reta numerada. E aí tanto faz se é um termômetro, se é uma estrada, não interessa. Olha lá, se eu tenho aqui um termômetro, aqui é o zero, aqui a temperatura é -5, aqui ela é 20. Se a questão de ser assim, a temperatura estava em -5 e passou para 20. Quanto aumentou? Sempre vai ser o maior menos o menor. Sempre, né? E aqui, menos com menos dá mais, aqui dá 20 mais 5, variou 25 graus. Agora, aparecem exercícios, e vai aparecer para vocês, assim, numa cidade a temperatura estava em 10 graus. No dia seguinte, ela diminuiu 3 graus, então passou para 10 menos 3, ficou 7. No outro dia, ela diminuiu mais 2 graus, ficou em 7 menos 2, igual a 5. E aí, no dia seguinte, ela aumentou 8 graus, 5 mais 8. Temperatura final, 13 graus. Pronto, tá? É assim que pode aparecer para vocês, tá? Ou então, aquela perguntinha que tem lá no livro de vocês. Olha, tem uma montanha. Aqui o pico mais alto está em 6.000 metros. Vou arredondar para ficar mais fácil. 6.000. Aqui é o nível do mar, é o zero, né? E aqui tem uma fossa embaixo do mar com, sei lá, 1.000 metros quadrados, com 1.000 metros de profundidade. Aqui tem 1.000. Qual é a distância do pico da montanha até o fundo dessa fossa? Bem, eu vou pegar igual que a gente viu ali. É 6.000, que é o maior, menos 1.000 está abaixo de zero, então eu chamo de menos 1.000. Eu vou ter 6.000 mais 1.000 igual a 7.000. Pronto, só isso, né? Tranquilo, né? Isso pode aparecer também, essa questão de mais e menos, de negativo, né? Pode aparecer com saldo bancário. Imagina só, olha, o saldo de uma pessoa no banco é de 10.000 reais. Aí essa pessoa depositou 3.000, então já tinha 10, com mais 3, ela ficou com 13.000 no banco. Aí essa pessoa fez uma retirada, ou fez um saque, é tudo a mesma coisa. Retirou 6.000, então ela retirou 6.000, menos 6.000. Ela ficou com 7.000. E assim por diante, eu vou fazendo todas as contas necessárias. Essa pessoa retirou mais 5.000, então menos 5.000. No final das contas, ela ficou com 2.000. Essa é a questão do saldo bancário, tá? E essa questão de mais ou menos, eu tenho certeza que vai ser cobrada de vocês, ou uma questão de temperatura, ou uma de saldo bancário, talvez até as duas, e uma de fuso horário. Vamos lembrar a questão do fuso horário. Então, olha só, no fuso, né? Aqui fica Greenwich, é o zero. Isso vocês viram em geografia, na verdade, ano passado. Mas, enfim, para cá é positivo. Aqui tem os fusos, mais 1, mais 2, mais 3, etc. E para cá, à esquerda é negativo, menos 1, menos 2, menos 3, etc. Então, se você quiser saber a diferença de horas, por exemplo, aí veja o livro de vocês na página 8, Nairobi está no fuso mais 2. Já Buenos Aires está no fuso menos 4. Menos 4. Se você quiser saber a diferença de horas entre Nairobi e Buenos Aires, é só pegar o 2 de Nairobi menos o menos 4 de Buenos Aires. Então, a diferença é de 6 horas. Lembrando que aqui sempre é mais tarde e aqui é mais cedo. Então, por exemplo, se em Nairobi forem 10 horas da manhã,
significa que Buenos Aires é mais cedo. Mais cedo quantas horas? 6 horas. Então, em Buenos Aires serão 10 menos 6, 4 horas. E o contrário, em Buenos Aires são, sei lá, em Buenos Aires é meio-dia, 12 horas, né? Em Nairobi são 6 horas mais tarde. Então, o que fica para o leste sempre é mais tarde. Então, Nairobi está bem aqui, está no mais 2, por aqui assim. Aqui. Então, olha só, o que vai acontecer? Se Buenos Aires é meio-dia, em Nairobi será 12 horas mais 6, será 18 horas. Só isso, tá? Isso pode ser cobrado naquela questão da viagem de avião. Diz assim, olha, o sujeito saiu de uma cidade... Olha só, uma questão que tem no livro de vocês na página 9. Uma pessoa saiu de Brasília às 8 horas para ir para São Francisco. O voo durou 8 horas, sendo que a diferença de fusos é 5 horas e São Francisco está a oeste. Bem, eu já sei o seguinte, se São Francisco está para oeste, significa que aqui é mais cedo, em Brasília é mais tarde, tá? Então, olha lá, o sujeito saiu às 8, vou pegar pela hora de Brasília, saiu às 8, o voo durou 8 horas. Então, ele chegou às 16 horas de Brasília. Então, quando ele chegou lá em São Francisco, eram 16 horas de Brasília. Mas que horas eram em São Francisco? São Francisco está para o oeste, então são 5 horas mais cedo. Em São Francisco, ele chegou 16 menos 5. Ele chegou às 11 horas. Pronto. É só isso, essa questão de fuso, tá? Você pega uma cidade, no caso eu escolhi Brasília e calculei que hora de Brasília ele chega. Aí calculei, ele vai chegar às 16 horas. Aí eu vejo a diferença. São Francisco é mais cedo, 5 horas mais cedo, então eu diminui 5 e achei que no horário de São Francisco ele chegou às 11 horas da manhã. É isso. Bem, aqui é só para lembrar o que vocês certamente já sabem. Se eu vou somar números inteiros, se eles têm o mesmo sinal, lembrando que aqui eu não preciso colocar o sinal, né? Eu faço a soma, 3 mais 5, 8, e repito o sinal. Se eles têm o mesmo sinal, eu tenho, digamos, menos 3 mais menos 2. Se eles têm o mesmo sinal, eu faço a soma, 3 e 2, 5, e repito o sinal. Só isso, né? Se fosse a subtração, eu apenas trocava o sinal do que vem depois da subtração, tipo 4 menos 2. Eu troco isso aqui por mais. O menos faz inverter o sinal, né? Vai ficar 4 mais 2 é igual a 6. O que vocês certamente já sabem. E se fossem 3 parcelas, não mudava em nada. Eu faria 2 a 2. Olha, 4 mais 3 menos 2. Eu faço 2 a 2. Eu resolvo, na ordem que aparece. Eu faço 4 mais 3... 7. 7 menos 2 igual a 5. Então, vocês certamente sabem disso melhor do que eu. E se fosse multiplicação e divisão, o que acontece? Quando você multiplica dois números que têm mesmo sinal, 3 vezes 5, ambos positivos, você obtém positivo. Se você tivesse menos 3 vezes menos 5, você faz 3 vezes 5, 15. E o sinal, como menos e menos são sinais iguais, aqui vai dar mais, tá? Na divisão, a mesma coisa. Se você tem sinais iguais, 4 dividido por 2 vai dar 2. Se você tem menos 4 dividido por menos 2, vai dar 2 positivo. Sinais iguais, na divisão e na multiplicação, o resultado sempre é positivo. Já se fossem sinais diferentes, o resultado sempre seria negativo. 6 vezes menos 3. Acabei botando 13 aqui. 13, tudo bem. 6 vezes 13 dá 78. Sinais diferentes. Aqui é mais, aqui é menos. Então o resultado vai ser menos.
Na divisão a mesma coisa, sinais diferentes, o resultado sempre será menos. Uma regrinha importante que você vai precisar para fazer o MDC é quando é que o número é divisível por 2, quando ele é par, tranquilo, né? Quando é que ele é divisível por 3? Quando a soma dos algarismos é divisível por 3, tipo 132. Eu somo 1 mais 3, 4, mais 2, 6. Então, a soma é 6, ele é divisível por 3. Quando é que ele é divisível por 4? Quando ele termina em 0, 0, ou os dois últimos algarismos são divisíveis por 4. Então, 1960. 60 é divisível por 4, então o número é divisível por 4. Por 5, quando ele termina em 0 ou em 5, né? Por 6, quando ele é por 2, quer dizer, ele é par, e ao mesmo tempo ele é por 3. Por 9, quando a soma dos algarismos é múltiplo de 9. Por exemplo, o número 18 é divisível por 9, eu somo 1 mais 8, 9. Sim, ele é divisível por 9. E por 10, quando termina em 0. Isso aqui é muito útil na hora de calcular o MDC. No livro de vocês, aparecem umas questões assim, para você achar o valor de x, ou o a, ou o quadradinho, pode chamar de qualquer coisa. Mas olha só, eu vou achar o número que dividido por 2 é igual a 6. Primeiro, eu sei que vai ser positivo, porque vai ser positivo dividido por positivo dá positivo, né? O número que dividido por 2 é igual a 6 é o 12. Mas eu posso fazer assim, olha, o x, eu não sei de cabeça, não tem problema. O x vai ser o 6, e o 2 que está aqui dividindo, ele passa para o outro lado multiplicando. X vai ser 12. Aqui é a mesma coisa. Eu sei que o A vai ser um número negativo, para ficar negativo dividido por positivo, negativo. E no caso é menos 15, né? Menos 15 por 3 dá menos 5. Mas eu não sei fazer de cabeça, sem problema. O A vai ser menos 5, e o 3 que está aqui dividindo passa para lá como vezes 3. Menos 5 vezes 3, o A vale menos 15. Tranquilo, né? MDC. De 2 números, de 3 números, pouco importa. O livro de vocês mostra 3 formas diferentes. Vou mostrar só uma delas, que é a chamada decomposição simultânea. Eu vou tirar o MDC dos números 6, 15 e 18. Eu passo um traço aqui do lado, eu vou ver. Eles são divisíveis por 6? Bem, são, né? Mas todos são por 6? Não. Então eu vou deixar, por 2, desculpa. Vou deixar o 2 de lado, porque nem todos são por 2. O 15 não é. Agora, eles são por 3? Aí eles são. O 6 é por 3, o 15 é por 3 e o 18 também. Então eu vou colocar o 3 aqui. 3, né? 6 por 3 dá 2, 15 por 3 dá 5, 18 por 3 dá 6. Bem, e aí? Existe ainda algum número que eu possa dividir todos eles? Não, não existe mais. Então, se eu não consigo mais dividir todos eles, meu MDC acabou. Meu MDC é 3, tá? Um outro para a gente ver. Vamos supor que eu tivesse para tirar o MDC de 10, 30 e 40. Eu passo o traço aqui e vou de novo fazer. Todos são divisíveis por 2? São. Então, por 2. Aqui dá 5. 30 por 2 dá 15. 40 por 2 dá 20. Por 2, opa, já não são mais. Nem todos são por 2. Por 3, também não. Por 4, não. Por 5, por 5. Aqui 5 por 5 dá 1. 15 por 5 dá 3. 20 por 5 dá 4. Acabou, né? Eu não tenho mais nenhum número que divida 1, 3 e 4. Então, se acabou aqui, o meu MDC vai ser 2 vezes 5, 10. Pronto, MDC igual a 10. Por penúltimo, eu separei aqui as regrinhas básicas para a gente relembrar a potenciação. Eu tenho 3 ao quadrado, é 3 vezes 3, quer dizer, é a base vezes ela mesma, tantas vezes quanto for o expoente. Se o expoente é 2, 2 vezes. Se fosse 3 ao cubo, seria 3 vezes 3 vezes 3, e assim por diante. A base pode ser negativa.
Quando a base for negativa, se o expoente for par, o resultado vai ser positivo. Mas quando a base for negativa, se o expoente for ímpar, aqui o resultado vai ser negativo. É fácil, é só fazer, né? Menos 3 vezes menos 3 vezes menos 3. Menos 3 vezes menos 3 dá 9. Vezes menos 3 vai dar menos 27, tá? Toda base elevada a expoente 1 é igual à própria base. Não interessa o número aqui. 52 elevado a 1 é 52, né? O 1 elevado a qualquer expoente é igual a 1, porque fica 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1, vai dar 1 sempre. Qualquer número elevado a 0 é igual a 1, tá? 1000 elevado a 0, 1. 40.000 elevado a 0, 1, né? Já o 0 elevado a qualquer número, aqui, vai dar sempre 0, porque 0 vezes 0 vezes 0, não interessa quantas vezes seja, sempre vai dar 0. Quando eu tenho multiplicação de potências de mesma base, olha, base 5, eu repito a base 5 e somo os expoentes, 2 mais 4, 6. Já se eu tiver divisão de potência de mesma base, aqui, eu repito a base, que é o 7 no caso, e subtraio os expoentes, que por sinal eu fiz errado, né? Aqui daria 5 menos 4, não dá 3, aqui vai dar 1, né? Ou seria só deixar sem expoente, que quando não tem expoente é porque ele significa 1, né? Então, eu repito a base e subtraio 5 menos 4, 1, o expoente. Quando eu tenho potência de potência, olha lá, eu tenho 3 elevado ao quadrado, tudo isso elevado à quarta potência. Eu repito a base, está aqui o 3, e multiplico os expoentes. 2 vezes 4, 8. Quando eu tiver a potência de um produto, de uma multiplicação, 5 vezes 4 ao quadrado. Eu posso fazer 5 vezes 4, 20, e elevar 20 ao quadrado, ou posso fazer 5 ao quadrado, está aqui, vezes 4 ao quadrado, está aqui. Então, tanto faz, né? Eu posso pegar a potência de cada um dos fatores, ou posso resolver aqui dentro, 20, e elevar a potência. A mesma coisa, uma divisão. Olha aqui, eu tenho potência de uma divisão, de um quociente, né? Eu posso resolver aqui, 10 por 2 dá 5, e elevar 5 ao quadrado. Ou eu posso pegar 10 ao quadrado, está aqui, dividido por 2 ao quadrado, está aqui, tá? Essas são as regrinhas da potenciação, e aí tem aplicações diversas. E por último, a questão da raiz quadrada. Por enquanto, vocês só estão vendo raiz quadrada exata, tá? Então, olha lá, a raiz quadrada de 16 é o número que vezes ele mesmo dá 16, é o 4. A raiz quadrada de 16 é igual a 4. Por quê? Porque 4 vezes 4 dá 16. A raiz quadrada de 25 dá 5. Por quê? Porque 5 vezes 5 dá 25. E assim por diante, tá? A raiz quadrada de 121 é o número que é multiplicado por ele mesmo dá 121. No caso é o 11. Aí você tem que tentar, né? O número pequeno é fácil de cabeça, o número maior nem sempre. Você tenta. 11 vezes 11 dá 121. Qual é o número que vezes ele mesmo vai dar 144? É o 12. 12 vezes 12 igual a 144. Então, a raiz de 144 é igual a 12. É só isso, tá? Existe raiz quadrada que não dá exata, mas vocês vão aprender mais adiante. Por enquanto é só essa, só de números exatos.